de Advocacia Pública e os 75 anos da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. Nós contamos em nossos estúdios com a presença do Procurador do Estado de São Paulo, doutor em Direito Internacional pela USP e professor José Luiz Souza de Moraes. Doutor José Luiz, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia para o senhor. É sempre um prazer estar com você aqui, Sérgio, e principalmente estar ao vivo aqui nos seus estúdios. Dr. José Luiz Souza de Moraes também vai participar nos próximos meses do Saber Direito, vai falar sobre direito internacional, doutor José? Sim, ontem nós estivemos gravando aí alguns programas e espero que em breve esteja no ar. Vamos lá, falar sobre a advocacia pública. Afinal, o que é a advocacia pública, doutor José Luiz? Sérgio, a Constituição, ela separou os poderes do Estado em três: no Judiciário, no Legislativo e no Executivo. E ao fazer isso, ela tolhe de cada um desses poderes uma parcelinha desse poder para que haja uma harmonia, para que haja um controle entre eles. É o que a gente chama de check and balance. No caso do Judiciário, a Constituição deu um grande poder para essa função do Estado, que é a de dizer o direito em última instância. Quer dizer, o Poder Judiciário, ao contrário dos outros poderes, é aquele que fala por último. Ele diz, aquilo que ele diz tem um grau de imutabilidade, que os nossos ouvintes conhecem, os estudantes de direito conhecem como coisa julgada. Somente uma decisão judicial tem esse poder de imutabilidade. Pois bem, a Constituição, apesar de dar esse poder para cada um deles, ele também tira desses poderes uma parcelinha desse poder, deixando ele ser controlado por outros órgãos do Estado. Sim. Com o Judiciário, a Constituição, apesar desse enorme poder que ele deu a ela, ele também tolheu, que é o princípio da inércia da jurisdição. Essa máquina poderosíssima que é o Poder Judiciário, apesar dela ter esse poder todo que nós falamos, ela não pode agir de ofício. Ela sempre deve agir a partir de uma provocação. Ela deve ser acionada. É aquilo que a gente fala de direito de ação. E a Constituição deu a algumas instituições o poder de acionar o Poder Judiciário. Então, a própria Constituição chama essas funções de funções essenciais à justiça, que são o Ministério Público, as defensorias públicas, a advocacia privada e a advocacia pública. Tanto no âmbito da União, que faz parte da Advocacia Geral da União, como nos estados e no Distrito Federal, e também, de forma não institucionalizada, a Procuradoria dos Municípios. Então, a advocacia pública é aquele órgão essencial à justiça que faz a defesa dos entes públicos em juízo. Porque nós temos aqui o reconhecimento de que esses entes públicos, eles gozam de personalidade jurídica. Como eles gozam de personalidade jurídica, eles são tanto sujeitos de direitos como de deveres. E sendo assim, eles podem ser demandados em juízo. Então, se por acaso, Sérgio, um carro da polícia militar, por exemplo, causa um dano a um dos nossos ouvintes, eles não vão processar o policial que estava dirigindo aquele carro. Eles vão ajuizar uma ação contra o Estado, que é quem detém o poder e é titular daquele carro de polícia. Então, o Estado vai ser demandado em juízo, quer dizer, eu vou processar o Estado ou o Distrito Federal, e um advogado público é quem vai fazer a defesa desse ente público em juízo. Então, os advogados públicos defendem o Estado em juízo, quer dizer, defendem os órgãos, as entidades, os entes públicos em juízo, mas além disso, além dessa função que a gente chama de uma função contenciosa, quer dizer, de agir perante o Poder Judiciário, a advocacia pública também tem um papel muito importante, que é da consultoria jurídica.
Então, o advogado público ele vai fornecer elementos ao administrador, aquele que governa, para que ele sempre se paute com base na legalidade e na moralidade administrativa. E ele o faz assim por meio de pareceres jurídicos, que são obrigatórios, mas nem sempre são vinculativos, infelizmente. Estamos falando da advocacia pública na defesa do Estado. E no caso do nosso ouvinte, do cidadão, temos a defensoria pública. São distintos? São distintos. Mas no Estado de São Paulo, como você falou, agora nós vamos completar, em junho, 75 anos de existência da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. No Estado de São Paulo, até poucos anos atrás, nós fazíamos, inclusive, esse papel de assistência judiciária. Nós estávamos falando agora há pouco aqui, né? Eu tenho 18 anos de Procuradoria-Geral do Estado. E quando eu ingressei na assistência jurídica de São Miguel Paulista, né? Na Grande São Paulo. Na Zona né? Leste de São Na Paulo. Na Zona Leste profunda de São Paulo, né? Uma região que tem grandes bolsões de pobreza. E nós fazíamos, a Procuradoria-Geral do Estado fazia justamente esse papel de assistência judiciária. Mas o que é isso? Que passou a ser desempenhado pelas defensorias públicas. As defensorias públicas são advogados públicos, lato sensu, né? São advogados públicos que defendem as pessoas que são economicamente hipossuficientes. São pessoas que não conseguem se manter, né, ou custear o acesso à justiça sem colocar em risco a sua própria sobrevivência. Então, o Estado, como um dever constitucional, tem que prover esse acesso à justiça de forma gratuita, ou por meio de convênios, ou por meio da Defensoria Pública. E nesse caso, este apoio ao cidadão ficou por conta de quem no Estado de São Paulo? No Estado de São Paulo, esse apoio é feito de forma difusa, né? Mas principalmente para pessoas mais pobres, a Defensoria Pública. Outro órgão da advocacia amplamente, a gente está falando de uma forma bem ampla, né? Que também cuida de interesses públicos, é o Ministério Público, né? O Ministério Público, ele é entre aspas, advogado público que cuida da justiça pública. Então ele vai atuar, e a Constituição deu muito poder ao Ministério Público, né? A Constituição de 1988 deu diversas funções, mas deu a ele o interesse, a defesa do direito penal, né, da justiça pública penal. Então o Ministério Público é um dos principais autores da ação penal, mas ele também deu ao Ministério Público um papel muito importante que funciona nas ações civis públicas, que é a defesa de interesses meta-individuais, que são a defesa de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Então o Ministério Público e também a Defensoria Pública e também de forma indireta as procuradorias também fazem a defesa do interesse público. Doutor José Luiz, como já falamos aqui, no próximo mês de junho, no dia 27, a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo vai completar 75 anos de existência. Sim. O que o senhor pode contar desses 75 anos? Engraçado que as funções da advocacia pública são mais antigas, inclusive, do que outras instituições, como o próprio Ministério Público, né? Há um levantamento de que os procuradores dos feitos da coroa foram os primeiros advogados públicos que nós tivemos aqui no Brasil, ainda no Brasil colônia, nem no Brasil imperial, né? Então, os procuradores dos feitos da coroa eram aqueles advogados que cuidavam das coisas que eram no interesse do Reino de Portugal aqui no Brasil. Mas muito se passou, né, desse tempo todo, e nesses últimos 75 anos, sem dúvida nenhuma, a Procuradoria do Estado de São Paulo desempenha um papel cada vez mais importante. E esse papel também, ele ganha uma outra matiz, ele ganha uma outra coloração após a Constituição de 1988, né? Não só a advocacia pública, mas todo o direito, desde a Constituição Cidadã de 88, ela deve se pautar pela defesa de direitos fundamentais, pela defesa do interesse público primário, quer dizer, daquele interesse que é de todos nós. Com certeza, a Procuradoria-Geral do Estado está avançando nesse sentido a cada ano. E temos aqui grandes quadros que já integraram a Procuradoria?
Sim, nós temos grandes nomes. O próprio Ulisses Guimarães, né, que é quem promulgou a nossa Constituição Cidadã, eu sempre digo, né, que segurou nas mãos e disse que essa Constituição é a Constituição Cidadã, ele também foi procurador do Estado de São Paulo. Mas temos outros nomes brilhantes, como Montoro, Franco Montoro, que foi governador do Estado de São Paulo e grande responsável também pela redemocratização do Estado brasileiro. Nós temos grandes doutrinadores, como José Afonso da Silva, que é um grande constitucionalista. Nós tivemos a Ada Pellegrini Grinover, que também é muito conhecida. Temos a Flávia Piovesan, que é uma grande internacionalista, que acabou de voltar agora da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Temos um quadro, Sérgio, composto de mais de 75%, mais de 70% dos quadros da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo são de pós-graduados em direito. Então nós temos no nosso quadro da advocacia pública, não só paulista, mas do Brasil inteiro, nós temos grandes mentes e grandes juristas que fazem a defesa do interesse público aqui no Brasil. Temos até um diagnóstico que foi feito justamente pela Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo, que foi lançado em 2021, né, doutor José Luiz? Sim. 43% indicam possuir especialização, 19% mestrado, 5% doutorado e 1% pós-doutorado. Sim. Nós temos grandes colegas que são professores de grandes universidades, da Universidade de São Paulo, em outros lugares, e realmente nós temos pessoas de grande destaque no mundo jurídico, graças à possibilidade que a própria Procuradoria-Geral do Estado dá de que os seus membros possam cada vez aprimorar mais os seus conhecimentos. E o senhor também tinha detalhes sobre a nova Procuradora-Geral. Sim, Procuradora-Geral, nós temos a primeira Procuradora-Geral, né? Nós tivemos 5 Procuradoras-Gerais, Sérgio, para você ver como a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo ela é avant-garde, né? Como ela ela tem uma preocupação com a representatividade. Dos 20 procuradores gerais do Estado de São Paulo, 5 foram mulheres, numa época em que isso era algo muito raro no Brasil. As 2 últimas procuradoras gerais foram mulheres. E a Inês Coimbra, que é minha colega de concurso e que assumiu comigo lá em São Miguel Paulista, Sérgio, para fazer assistência judiciária, ela é a primeira mulher negra a ser nomeada Procuradora-Geral do Estado de São Paulo, o que também traz para nós um grande orgulho de ser um órgão tão representativo do povo brasileiro. Não tenho dúvida nenhuma disso. E ocorre uma eleição, uma lista tríplice, como é feito isso? Não, é uma escolha livre do governador dentre os membros da carreira da Procuradoria-Geral do Estado. Mas a doutora Inês Coimbra sempre se mostrou uma pessoa extremamente competente, ela já era chefe da assessoria jurídica do governador antes de ser nomeada, e com certeza ela foi nomeada, nós tivemos uma posse solene a semana passada, e realmente dá para perceber que ela tem uma grande representatividade na carreira e em toda a administração do Estado de São Paulo. Esse trabalho feito pela Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo também acaba repercutindo em outros estados também? Como isso é acompanhado? Existe essa coligação? Sim, é excelente. Há uma troca muito grande de informações, de experiências, porque aqui em Brasília, Sérgio, nós temos a ANAP, que é a Associação Nacional de Procuradores do Estado e do Distrito Federal. Então, essa associação nacional, ela agrega todas as associações estaduais e do Distrito Federal, e também os procuradores que fazem parte ou não dessas associações, de forma direta, podem se associar à ANAP. E a ANAP, ela tem um papel um pouco diferente até mesmo da APESP, que é onde eu sou secretário-geral, que faz a defesa dos procuradores do Estado de São Paulo, mas a ANAP também tem um papel como uma associação nacional de controle de constitucionalidade. Ela tem competência, inclusive, de ajuizar ações de controle de constitucionalidade aqui no Supremo Tribunal Federal. Então, ela tem um papel de nacional muito importante para a advocacia pública, sem dúvida nenhuma. Doutor José Luiz, e as demandas da Associação de Procuradores do Estado de São Paulo sobre
legislação, sobre projetos de lei. O que a APESP vem acompanhando e sugerindo também para os parlamentares? Sim, nós participamos, por exemplo, Sérgio, nos últimos anos, muitos projetos de lei, inclusive de projetos de alteração da Constituição. Nós estamos acompanhando aí agora uma PEC muito importante que vai falar sobre as funções essenciais da justiça. Nós estamos acompanhando de perto aí alterações ou projetos de alteração ao Código de Processo Civil. Nós estamos aqui diuturnamente atuando junto ao Poder Legislativo, inclusive o presidente da PESP, o Fabrício, né, que é presidente da PESP, ele é diretor legislativo da ANAP, da nossa Associação Nacional. E ele tem uma atuação diuturna aqui com os nossos parlamentares, sempre visando o interesse público, sempre visando a melhoria da advocacia pública dos estados. E também uma proteção mais adequada para os procuradores? Essa proteção sempre tem que ser buscada, porque muitas vezes o público confunde vantagens com prerrogativas. Vejam só, é muito difícil você falar não para o seu empregador, não é? Todos nós sabemos. Imagina a posição de um procurador que atua na consultoria jurídica, em que ele tem que dar um parecer contrário à vontade do governador do estado de São Paulo. Imagine isso, né? Então é uma atuação que não é fácil e ela precisa de garantias. Garantias essas que nem se comparam àquelas que foram dadas ao Judiciário e ao Ministério Público, como a autonomia funcional, por exemplo. Nós não gozamos disso, Sérgio. O que acontece na prática, então? Na prática é que nós temos colegas muito corajosos, né? Mas como eu disse para você, apesar de esses pareceres, eles devem ser observados, devem existir, mas nem sempre eles são vinculantes. Então, por vezes, o governo, né, o governante, o administrador, toma uma atitude que não corresponde àquilo que fez parte do parecer jurídico do advogado público. E quando eu falo advogado público, eu falo em todos os níveis, né? Da União, dos estados e do município. Para que você tenha ideia, para que os nossos ouvintes tenham ideia, né? Qualquer licitação, qualquer procedimento administrativo da administração pública, ele deveria obrigatoriamente contar com um parecer jurídico de um advogado público, justamente porque a advocacia pública ela prima pela fiscalização e pela aplicação da legalidade e da moralidade administrativa, como eu falei para você, que são grandes princípios constitucionais que estão lá no artigo 37 da Constituição. E quando isso não ocorre, que não há este relatório apresentado por um advogado público, esse governador, este poder executivo, incorre o quê? Em improbidade administrativa? Eventualmente poderá ocorrer isso. Isso é muito importante você ter perguntado, Sérgio, porque isso denota o seguinte: o advogado público não é o advogado do governador, do presidente, do prefeito. Ele é advogado do ente público, ele é advogado da administração pública, que segundo a Constituição, lá no artigo 1º, parágrafo 1º, tem como titular o povo. Então é por isso que eu disse para você que a advocacia pública, ela defende o interesse público e não o governante de momento. Então, isso é muito importante do nosso público saber. O papel do advogado público é da defesa do interesse republicano, da defesa do interesse público, que no final das contas é de todos nós. Muito bem, e para o mês de junho, então, aniversário, 75 anos, há alguma previsão de eventos? Ótimo, nós temos aí, olha, nós estamos pedindo um presente para a nossa Procuradora-Geral, que é a nomeação de 60 novos colegas, que foram aprovados num concurso dificílimo, né, e que aguardam aí serem nomeados, né, são 60 colegas. Outra coisa que a pluralidade que a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo tem e sempre teve, Sérgio, é que a maioria das pessoas que passaram no concurso para procuradores do Estado de São Paulo não são do Estado de São Paulo, estão do Brasil inteiro, são pessoas competentíssimas do Brasil inteiro que passaram nesse concurso dificílimo e nós esperamos aí que a nossa nova Procuradora-Geral possa nomeá-los em breve aí. Muito bem, falamos sobre a advocacia pública e os 75 anos da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo com o procurador do Estado de São Paulo, doutor em Direito Internacional pela Faculdade de Direito da USP, o professor José Luiz Souza de Moraes. Professor, muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça e as suas considerações finais.
Sérgio, nós precisamos, primeiro que é sempre um prazer estar com você, estar pessoalmente com você aqui é uma honra maior ainda para mim. Estar também com os nossos ouvintes, que são ouvintes absolutamente qualificados, que sempre nos dão um feedback maravilhoso das nossas entrevistas, e que todos nós saibamos que o princípio republicano manda que a coisa pública ela tem a titularidade de todos nós. Então nós todos temos que lutar pelo interesse público, e é essa a função primordial de todos os advogados públicos, seja da União, dos estados ou dos municípios. Então prestigiemos esse princípio republicano que é tão sacrossanto na nossa Constituição e façamos uma boa defesa do interesse público todos nós. Muito obrigado, doutor José. Até a próxima. Obrigado.